Os médicos peritos do INSS paralisam suas atividades em protesto contra o baixo salário e agressões sofridas pelos profissionais. O Vitória retorna às atividades confiante numa virada para o próximo jogo. A assistência médica dos servidores estaduais, Planserv, amplia a rede de credenciamento médico no interior do estado. No estúdio, uma entrevista sobre o distúrbio de déficit de atenção. Especialistas discutem os males da mosca da fruta. A nossa atração musical de hoje é o músico Luiz Rocha. O TV Revista está no ar, ao vivo, via satélite para todo o país. O distúrbio de déficit de atenção, conhecido como DDA, é uma síndrome marcada por fatores como distração em excesso, desorganização, hiperatividade e problemas de controle de impulso. O livro sobre o assunto, Eu e Meu Amigo DDA, vai ser lançado amanhã. Para falar sobre o livro, convidamos o autor Marcos Deminco. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Eu queria que você começasse um pouco falando sobre a história do livro, o que é que o livro conta, o que é que o livro traz. Bem, o livro, na verdade, é um retrato de minha vida comportamental cognitiva com distúrbio. É um relato pioneiro, a primeira autobiografia de um portador do distúrbio de déficit de atenção. Certo. E por que você resolveu escrever a sua história? Primeiro porque, na verdade, eu sempre gostei muito de escrever, mas eu acho que a escola, às vezes, lhe limita um pouco, fazendo com que você se sinta de diversas maneiras incapaz. E, de certa maneira, eu fui deixando aquele sonho meio escondido, meio que de lado. E depois que eu descobri o distúrbio e me aceitei mais e me compreendi um bocado de coisa, eu senti uma necessidade instintiva de trazer à tona a vontade daquele menino que tinha de escrever e de certa maneira, compartilhar com outras pessoas que pudessem sentir as mesmas coisas que eu sinto, as mesmas sensações, a impulsividade, a inquietação, a agonia e esse jeito de ser meio que atípico. E como você descobriu que tinha um distúrbio? Bem, eu acho que todo mundo que possui um distúrbio, um transtorno, acho que em determinados momentos da vida, essa pessoa se sente um pouco meio que extraterrestre, meio esquisito, meio fora de sintonia com alguma coisa. Eu sempre me senti um pouco esquisito, não ao extremo de ser um extraterrestre, mas um pouco diferente, oscilando entre às vezes me sentir um pouco inteligente e às vezes me sentir um pouco estúpido. Então, você perguntou o que mesmo? Como você descobriu? Desatenção. Sim, e aí eu sempre me sentindo diferente, casualmente eu conversando com uma amiga sobre crianças com hiperatividade, eu fiquei interessado e fascinado pelo relato de uma criança com 6 ou 7 anos com hiperatividade e procurei saber se aquilo persistia na fase adulta. Ela me explicou que 70% das crianças com esse distúrbio, ele persiste e se manifesta na fase adulta e eu fiquei achando que eu poderia ter aquilo, enfim. E aí, no dia do meu aniversário, ela me presenteou com o livro Mentes Inquietas, da doutora Ana Beatriz Barros, e era como se fosse uma redação da minha vida, uma dissertação. Tudo que eu tinha, o que eu sentia, o que eu achava, estava ali naquele livro. Terminei de ler o livro, procurei um especialista para certificar o diagnóstico. E desde então eu comecei a estudar, viver, respirar DDA, estudando de todas as maneiras, e resolvi escrever o livro. E qual foi teve algum tipo de tratamento que esse especialista foi um psicólogo? No início foi um psicólogo, depois um psiquiatra para prescrever medicamento. O tratamento do portador do distúrbio, na verdade, ele se faz uma pergunta. Você se pergunta se você vive bem com isso tudo, com essa agonia, com essa confusão. E eu sempre vivi bem, sempre gostei dessa agitação, dessa vontade de querer estar em 10 lugares ao mesmo tempo, de ser intenso, de ser sincero, de ser impulsivo, de ser falador. Mas tem gente que não gosta disso tudo e não vive bem. Então eu me fiz essa pergunta e optei pelo tratamento medicamentoso. Mas existem outras maneiras de tratamento, até porque existem as intensidades dentro do distúrbio.
Diz que tem algumas pessoas, inclusive, que têm depressão. Você chegou a esse ponto? Veja bem, o caso da depressão já é o que chamam de comorbidade. É quando vem um novo distúrbio, um outro distúrbio atrelado ao déficit de atenção. É comum a dislexia que eu tenho, que é o distúrbio mais comum de aprendizado, que é uma desordem na maneira escrita. Eu troco letra por número, troco a sequência das letras. Existem pessoas que têm depressão como uma comorbidade, um outro distúrbio atrelado. Você fez algum tipo de pesquisa para escrever o livro, para saber qual o universo de pessoas que têm esse distúrbio? Eu fiz muitas pesquisas, mas a maior de todas as pesquisas, eu acho que foi com o meu lado sensorial, de sentir, de viver aquilo, de ter. Então, por mais que os médicos, e com todo respeito, o meu livro não tem... eu não tenho intenção de diagnosticar ninguém, nem sair por aí dizendo que fulano, beltrano e cicrano tem DDA. Meu livro não tem procedimento técnico, científico, mas com todo respeito aos médicos que relatam de maneira perfeita a parte fisiológica, neurofuncional, eu acredito que uma pessoa que tenha o distúrbio possa descrever melhor do que qualquer outra o lado cognitivo comportamental, a linha de raciocínio, as ideias, o que ele pensa. O médico não pode entrar dentro de mim e saber de tudo. Desde criança você já tinha o distúrbio, não conhecia, não sabia do que se tratava, sua mãe também não? Eu sempre fui uma criança que dei muito trabalho à minha mãe, sempre fui um pouco... Levado? Um pouco levado, um pouco agitado. Mas assim, você acha que na criança esse tipo de distúrbio é uma coisa mais problemática? Ou a criança tem mais dificuldade na escola? Você que fez toda essa pesquisa sobre o assunto. Eu acho que a criança ela não vai enfrentar tanta dificuldade quanto um adulto, porque o adulto tem um processo de sociabilidade, tem que saber conduzir bem em determinadas situações, e que um adulto portando distúrbio de déficit de atenção nem sempre ele vai sair bem. A criança não tem essa preocupação toda, por ela ser agitada, eufórica, agoniada, desorganizada, mas depois de um determinado período isso vai, sem dúvida, trazer prejuízos para ela. Mas pode ter problema na escola, né, de nota, de atenção, não presta atenção à aula. Com toda certeza. E se faz necessário que as escolas se atualizem, estudem mais sobre distúrbios de aprendizado, distúrbios neurológicos, distúrbios sei lá do que, para saber interpretar o que a criança sente, que nem sempre uma criança desatenta, uma criança desligada, uma criança que escreve errado, é uma pessoa burra, é uma pessoa incapacitada, e às vezes um risco vermelho numa prova causa danos e traumas irreparáveis para uma criança. É preciso que a escola fique atenta a isso tudo, procure estudar, se aprofundar, se atualizar sobre dislexia, sobre distúrbio de déficit de atenção, para procurar compreender melhor essas criancinhas problemáticas. O livro está sendo lançado amanhã, às 18h30, né, na Livraria Siciliano, no Shopping Guatemi. Mas você me falou antes que já está sendo vendido e que está sendo vendido bastante. Como é que está sendo a recepção do público? Bom, o meu livro foi lançado de modo independente. Minha mãe, obrigado, minha mãe me ajudou a lançar meu livro. Então, para mim, o maior... Eu ainda não estou visando muito o lado rentável, nem tenho como visar isso agora, mas a gratificação de você ouvir uma pessoa que se descobre dentro do seu livro é realmente uma recompensa imensurável. E já tem alguma outra produção sendo realizada por você? É esperta ela. Eu pretendo, estou começando aos poucos a estudar um livro novo, pretendo escrever um livro novo, pretendo dar continuidade a isso. Vamos ver se dá certo, né? Obrigada por sua entrevista, tá certo? Obrigado. E sucesso com o lançamento do livro.